Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de dar o seu joinha, de estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e de estar acionando também o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui. Eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com um narcisista. Eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Jandernay, sou pastora e psicanalista aqui em Goiânia. Estou muito feliz de novamente estar podendo estar impartindo algo aí para as pessoas que nos seguem aqui no canal, que nos seguem também lá na página no nosso perfil, na nossa página lá no Facebook, no Instagram também, e também no nosso grupo Mais Que Vencedores lá no Facebook. Ok? Sejam todos bem-vindos. Você está num ambiente no qual nós podemos nos relacionar, repassar as nossas experiências, né? Tudo aquilo que nós passamos dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista. Além de ter estudado sobre o assunto, eu vivi na pele, né? Eu tive uma experiência com um narcisista religioso, com alguém que estava, com uma pessoa que estava dentro do nicho religioso, né? Nós dois éramos pastores de uma igreja. Então isso tudo, esse abuso, esse relacionamento, esse transtorno, né? Eu, a partir de 2017, eu comecei a vir uns slides, assim, eu comecei a receber educação, né, através da internet, sobre o assunto de abuso. Até então eu não entendia o que era isso. Mas hoje eu quero estar falando sobre um assunto que eu tenho bastante experiência, por sinal, péssima experiência, né? Não queria ter passado por isso. Mas Deus sabe de todas as coisas e é por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui por acaso, né? Deus me escolheu para estar falando para você que existe uma porta de saída, né? Existe um antes e um depois, sim, de um relacionamento abusivo. Você pode se tornar, assim, não só uma mera sobrevivente, porque muitos de nós nos tornamos pessoas que sobrevivemos. A gente não pode só sobreviver, a gente tem que viver, e viver uma vida em abundância, ok? Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre as minhas experiências com o Hoover. Hoover era um aspirador, era um nome dado a um aspirador de pó, né, Hoover, né, que significa sugar. Então esse nome se encaixou bem, porque é isso que o narcisista faz depois ali do descarte, ou até mesmo dentro do relacionamento ainda, ele faz o Hoover, né? Ele pode estar dentro do relacionamento e ele fazer o Hoover com a pessoa dentro do relacionamento, ele trazer novamente a vítima para o ciclo do abuso. Então é isso que eu quero estar falando hoje. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Você me conhece, né? Pastor fala muito, né? E geralmente os meus vídeos são longos, mas se ficar longo eu vou cortar aqui, eu vou pausar e ainda vou dar continuidade sobre esse mesmo assunto. Mas antes de falar sobre esse assunto em específico, eu quero falar algumas coisas antes, ok? Para você ter um entendimento do que é. De repente você está caindo aqui pela primeira vez, você ainda não tem um entendimento do que é o transtorno de personalidade narcisista. Então, o narcisista patológico é aquela pessoa que não foi diagnosticado, porque geralmente eles não vão para ser diagnosticado. Quem tem essa observação são as vítimas, né, que começam a observar os traços, começam a ver o que o DSM-5 diz, né, o que a psiquiatria, a psicologia diz sobre esse assunto, e começa a observar os traços. E a gente vai aprendendo também, né, com esse boom da internet aí, a gente começou a enxergar coisas que a gente não enxergava, a ver coisas que a gente não estava vendo, que acontecia lá na época dos nossos pais e que hoje é tão falado, né, principalmente sobre relacionamento abusivo. Então a gente está tendo uma educação muito grande, né, os nossos olhos estão sendo abertos, e principalmente para nós mulheres que estamos dentro da igreja, dentro das denominações, né, dentro do corpo de Cristo,
que achamos que aquela palavrinha tem que ser continuada na nossa vida, né? A mulher sábia edifica sua casa. Só ela tem que ser sábia, né? O homem que está se relacionando com ela não precisa de ser sábio, não precisa de ter uma transformação, não precisa de ter uma metanoia, né? Ele pode agredir, emocionalmente, ele pode abusar emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, financeiramente, fisicamente daquela mulher, e ela continua orando, pedindo a Deus para Deus transformar aquela vida. Ela continua indo ter ali uma conversa com a sua liderança, e a sua liderança continua dizendo para ela: não, volta para casa, dá mais uma chance para ele. Então é sempre essa conversa que a gente ouve. Eu ouvi muito isso e também falei muito sobre isso, até eu conhecer, até eu entender que eu também fazia parte da estatística, né, de mulheres que passavam, que estavam dentro de um relacionamento abusivo. Então, o narcisista patológico, eles têm como que se fosse uma dependência química de receber atenção. É como se eles nunca crescessem, fossem aquelas criancinhas, né, que o papai e a mamãe tem que ficar 24 horas validando, aplaudindo, bebê, né, bebezinho da mamãe, reizinho, rainhazinha, que o papai e a mamãe tem que ficar, não, ai, minha menininha, minha princesa, meu príncipe, fazendo tudo que eles querem, né? Então eles não crescem. Eles podem até crescer, mas eles não amadurecem, né? E eles têm essa dependência, como se fosse ali uma pessoa que fosse um adicto, uma pessoa que tivesse uma dependência química de receber atenção, validação. Então, quando um adicto está em falta ali, né, ou ele está sem a droga, né, ele surta. Ele vai fazer qualquer coisa para conseguir a droga novamente. Não é assim que a gente vê? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que ela começa lá com a maconha, né? Já trabalhei dentro dessa dependência química. Começa lá na maconha, né? Hoje eles querem legalizar a droga maconha, né? Ele fala que não tem problema, que é diversão, né? Mas é da maconha, pula para cocaína, pula pro crack, agora para K9, né? Então há uma sequência, né, no qual essas pessoas vivem a busca de satisfazer esse buraco sem fundo, né, que o adicto tem. Que ele precisa estar buscando essa satisfação, esse prazer diariamente, né, na droga. Então é assim que acontece com o narcisista. Ele vive na busca, né? Ele vive surtado, ele vive louco para conseguir essa droga novamente. Qual é essa droga? É o suprimento. É aquilo que nós falamos que é o suprimento narcísico, né? Os narcisistas são assim também, como esses dependentes químicos, né? Então o craqueiro, ele sai, ele vai lá para a biqueira e ele fica desesperado lá numa pedra. Ele vende a mãe, vende o pai, né? Ele vende os filhos por causa de uma pedrinha. E ele coloca lá e ele fuma aquela pedrinha e ele passa ali a língua e, né, os dedos ficam tudo queimado e ele fica louco, desesperado, passa nóia ali, vai pro ápice do prazer, depois desce pra depressão, tem que buscar de novo prazer. Tem que correr atrás de novo da biqueira, vender mais uma coisa, assaltar alguém, fazer alguma coisa para depois adquirir aquela droga para sentir de novo, né? Sentir aquele êxtase, sentir aquele prazer momentâneo que a droga faz. E é assim que o narcisista se sente. Então ele precisa do suprimento narcísico. Então ele precisa da vítima. A vítima, ela só tem esse objetivo pro narcisista, sendo ele homem ou mulher, trazer prazer. A vítima é um objeto descartável. Ele vai usar para algo, né? É como se fosse ali uma droga que ele vai fazer de tudo para obter aquele suprimento, seja ele qual for esse suprimento. Pode ser admiração, né? Então esse narcisista lá, quando era criança, né, ele não recebeu a admiração dos pais. Então ele vai criar um falso self, né? E ele vai colocar aquela máscara que ele é demais. Ele vai inflar um peito de pombo e ele vai, né, chegar chegando, mostrando, ou não, né, porque tem também aqueles que são ocultos, né,
São aqueles religiosos que se mostram tão humildes, né? Tão assim, simples, tão tímidos, né? E eles vão chegar e eles vão buscar ali aquilo que eles não receberam da casa paterna, da casa materna, que é a admiração. Então a vítima, se ele observa que aquela vítima está dando essa droga para ele, esse suprimento da admiração, ele vai manter aquela vítima. E dentro do narcisista é como se tivesse uma grande geladeira. Dentro da alma dele fosse uma grande geladeira e ele fosse colocando lá dentro das prateleiras as vítimas, os suprimentos. Né? Esse suprimento aqui, ele me dá a validação, o suprimento da validação. Vou colocar ele aqui. Essa me dá o suprimento de admiração. Essa me dá o suprimento de poder. Eu me sinto poderoso quando eu estou perto dela ou dele. Essa me dá o suprimento do dinheiro, né? Porque tem muito narcisista 171, estelionatário, né? Como aquele do Tinder, né? Que enriquece às custas da mulher apaixonada. A mulher vai fazer de tudo, vai dar de tudo para ele, vai zerar a conta, vai né? Gastar tudo ali no cartão de crédito, vai parcelar em 1000 para poder fazer tudo que aquele homem quer, vai fazer tudo que aquela mulher quer. Então, aquele suprimento é aquele que vai suprir o dinheiro. Tem o suprimento também do sexo. Né? Então, aquela lá faz como ele gosta. Aquele lá faz como ela gosta. Há uma dominação, a mulher sente que ela domina, porque na realidade, o narcisista, quando ele está fazendo sexo, ele está fazendo com ele ou com ela mesma. Né? Ou do medo, né? Porque tem vítima que tem medo. Né? Eu tinha uma época na minha vida, eu não entendi até eu ir para o tempo da educação, né? Começar a entender sobre o assunto, a buscar, né? O quanto que eu era dependente emocional, o quanto eu tinha uma codependência daquela pessoa, o quanto que eu tinha problema com meu pai, com a figura masculina, né? Quanto que eu tinha problema com, às vezes ali, com o empoderamento, com o feminismo que minha mãe tinha recebido, né? Com aquelas palavras que a gente tinha ouvido, todas nós mulheres, que nós deveríamos ser independentes, empoderadas, né? Nós não precisávamos depender de homem, né? E aquela coisa toda que a gente tinha que manter o homem financeiramente, né? Porque é isso que a sociedade moderna está ensinando para as mulheres, na realidade, né? A gente faz de tudo para manter aquela pessoa junto da gente. E chegava um tempo que eu fiquei com estresse pós-traumático, eu não entendia, que quando ele ia chegando, ia dando 6 horas da tarde, meu coração disparava, né? Me dava ânsia de vômito, me dava um extremo medo, me dava uma ansiedade muito grande, né? Começava a suar, eu não entendia o porquê daquilo. É porque eu estava passando por um estresse pós-traumático, toda aquela situação que eu estava passando, que lá na frente você vai entender qual foi. E pode ser também a validação do status, né? Por exemplo, nós dentro da igreja, a validação do status é o poder de estar lá sendo um pastor, de sendo uma pastora, de sendo um ministro de louvor, né? De estar, como se diz, tendo a igreja como ali um CNPJ, como se fosse uma empresa, né? Então muitas das vezes as pessoas recebem esse status, esse poder através de nós. Aplausos, né? Porque eles não foram aplaudidos enquanto criança, não foram validados, não foram amados, né? Não receberam, né, aquilo que os pais deveriam dar. E aí eles criam, né, dentro deles esse falso self, coloca ali aquela imagem de gente que está tudo bem, tudo feliz, né, tudo legal, mas por dentro eles estão se sentindo a pior pessoa do mundo. Por dentro eles se sentem com a autoestima lá embaixo, apesar de mostrar que não. Se sentem inferiorizados, se sentem feios, se sentem burros, apesar de mostrar que se acham muito inteligentes. Podem até ser inteligentes, mas não se acham. E eles vão buscar esse suprimento que eles não receberam. Porque eles não têm a sua identidade restaurada. Eles não têm a sua identidade em Cristo. Então eles criam uma falsa identidade. Eles colocam ali uma máscara. Estão me entendendo? Para mim chegar lá no Ruby, você precisa entender quem é essa pessoa.
que você está se relacionando, que você acha que é um narcisista, que é uma narcisista. Por isso, que nesse extremo, eles não têm, né, ou quase nada, ou nada, de empatia. Então, eles não estão nem aí se estão prejudicando, se estão destruindo alguém. Então, eles precisam da droga, do suprimento. Então, eles são um poço sem fundo, meu querido, minha querida. Nada consegue preencher o vazio do homem e do narcisista ainda mais. Eles são vazios. Nada preenche. Então, há ali uma dupla perfeita que atua dentro deles. A insatisfação, né? E algo que eles precisam saciar através dessa insatisfação. Eu preciso de preencher esse vazio. E eu vou buscar esses suprimentos para preencher esse vazio que está dentro de mim. Né? Que no caso, dentro do narcisista, dentro dessa pessoa que se relaciona com você. Então, eles vão buscar em você, que é uma vítima em potencial, essa pessoa dependente desse amor, né, que vive a sua vida aceitando as migalhas, e eles vão continuar te tratando como lixo, né, como um objeto descartável. Então é assim que o narcisista faz. Então ele mantém eu e você dentro daquela prateleira do coração gélido, da geladeira do coração deles, para no momento certo, né, eles irem à busca, eles irem atrás, porque quando vamos pensar aí depois do descarte, né, love bomb, né, desvalorização, descarte. Aí vem novamente a abstinência. Não é assim com o adicto? Tem a abstinência da droga. Essa abstinência é real. Tanto para nós, para a vítima, tanto para eles. Eles têm abstinência, eles precisam de suprimento. E eles vão atrás ali da prateleira do coração deles, gélido, para buscar o suprimento que eles precisam para aquele momento. De repente, para aquele momento, eles estão precisando de dinheiro. Eles vão atrás daquela pessoa que banca o dinheiro. Né, daquele suprimento que pode ser um suprimento, não ser o suprimento primário, que pode ser a esposa ou o esposo, eles vão atrás do suprimento secundário, um amante. Não, esse amante aqui, ele paga minhas contas, ele me banca. Ele banca os meus mimos, né? Ele banca os meus luxos, ela banca os meus luxos. Então ele ou ela vão atrás aí desse suprimento. Enfim, depois desse descarte, né, começa essa caça, né? Eles vão à caça como se fosse ali um craqueiro, volta ali pro fluxo, né? Volta ali pra biqueira, novamente, atrás das velhas fontes de suprimento. Ok? Então, essa foi a introdução que eu quis falar um pouco a respeito disso, tudo que acontece, né, assim, bem breve, porque é um assunto assim tão amplo. Cada uma de nós, cada um de vocês, que tem muitos que me seguem também que são homens, graças a Deus por isso, porque eu não tenho nada de feminista nem de machista. Eu entendo que existem mulheres abusivas e também existem homens abusivos. Eu não vou pender nem para um lado nem para o outro, né? E eu também não quero me encaixar como vítima de nada e nem de ninguém, né? Nem de sobrevivente. Eu tenho vencido dia após dia, não pela minha força, mas pela força do Senhor. E eu quero te mostrar que existe um caminho. Existe um caminho. Qual é o primeiro caminho? De autoconhecimento. Você precisa de se conhecer. E você precisa de ter ali um conhecimento de quem é a pessoa que você está vivendo. E conhecer também o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Nós vivemos em uma sociedade extremamente narcisista e que nós precisamos de estar observando sinais desses dias para que nós não possamos
novamente cair nas ciladas, para que nós não venhamos ser suprimento narcísico de ninguém, para que nós não venhamos ser novamente uma fonte de suprimento para ninguém. Nós queremos sim ter bons relacionamentos. Queremos não ser nenhum objeto descartável na mão de ninguém. Queremos ter alguém que vai ficar conosco pro resto da vida, que foi para isso que Deus instituiu o casamento lá no Éden. A gente se casa para viver com aquela... Ninguém se casa hoje para divorciar amanhã. A gente se casa para viver uma vida com aquela pessoa. Até que a morte nos separe. Não é até que um outro suprimento apareça. Ou até que aquela pessoa resolva, não, que agora eu não quero mais, eu vou dar um tempo. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou falar realmente sobre o Hoover. Um grande abraço e até mais.